Neste vídeo, iremos falar sobre as nulidades processuais, a formação do processo e, por fim, sobre a extinção do processo. A lei pode estabelecer uma determinada forma para cumprir o ato processual. Se houver inobservância dessa lei, pode acarretar a ineficácia do ato. O que importa é a finalidade essencial do ato, isto é, que o ato seja atingido. Porém, há situações que pode haver a declaração da nulidade relativa ou absoluta do ato. Analisando os elementos presentes no ato processual, verifica-se que há a observância de 3 planos, sendo eles a existência, a validade e o nível de eficácia. No plano de existência se verifica os pressupostos de constituição dos atos processuais. Já no plano da validade, mostrará quais são aqueles requisitos que vão dar validade para aquele ato já existente. No nível de eficácia, analisaremos quais são as consequências e os efeitos jurídicos do ato processual. A nulidade processual ocorre quando o ato contém algum vício, ou seja, o ato não se deu de forma válida. Porém, nem todo ato processual que contenha vício será decretado a sua nulidade de imediato. Caso haja a possibilidade de o ato ser aproveitado, assim será feito, seja pela modalidade de convalidação ou irrelevância. A primeira modalidade consiste na convalidação, em que dispõe que os atos relativamente nulos e os anuláveis podem ser convalidados em 2 hipóteses. A primeira diz que será convalidado desde que ocorra a aplicação conjunta dos princípios do prejuízo e da instrumentalidade das formas, ou seja, quando o ato processual for praticado sem a observância da forma prescrita em lei, o ato será considerado válido e, se a inobservância da forma não trouxe prejuízo às partes, ou de acordo com a segunda hipótese, se o vício do ato não foi arguido pela parte a quem interessa, a declaração da nulidade na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos. De acordo com o critério da irrelevância, quando o ato não tem importância prática, não causar prejuízo, por si só o ato está sanado em razão da irrelevância. Cabe ressaltar que as invalidades, ou também chamadas nulidades, sempre precisam ser decretadas pelo juiz, sendo que esta nulidade poderá ser absoluta ou relativa. A nulidade absoluta ocorre quando tem uma ofensa a uma norma cogente de direito público. A nulidade absoluta é insanável, não podendo ser convalidada, cabendo seu reconhecimento ex officio a qualquer tempo do processo. Cabe ressaltar que, mesmo a nulidade absoluta só poderá ser decretada depois de permitido o direito ao contraditório. A nulidade relativa ocorre quando há ofensa a uma norma dispositiva, que vise em primeiro plano a tutela do interesse privado. Esta nulidade não pode ser reconhecida de ofício, ou seja, deverá a parte arguir a nulidade. Na nulidade relativa, o vício não é grave a ponto de impedir o exame do mérito. A nulidade se convalida em caso de não arguição pela parte na primeira oportunidade nos autos. O artigo 276 do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa. Ou seja, quem deu causa não pode requerer a nulidade. O artigo 277 irá tratar sobre a instrumentalidade das formas. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Assim, se há uma formalidade prevista na lei, mas o ato foi praticado e atingiu seu objetivo e não causou prejuízo a ninguém, será aproveitado este ato.
O artigo 279 do Código de Processo Civil dispõe sobre a nulidade pela não participação do Ministério Público. O Ministério Público participa, em regra, no processo civil como parte, mas, na maioria das vezes, irá participar como fiscal da lei. O artigo diz que é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. O parágrafo 1º diz que, se o processo tiver tramitado sem conhecimento do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ser intimado. Assim, não será invalidado todos os atos praticados, e sim a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado. No parágrafo 2º, dispõe que a nulidade só poderá ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou inexistência de prejuízo. O artigo 281 diz que, anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Se uma parte de algum ato ou se outro ato não foi atingido pela nulidade, o juiz irá manter a rigidez daqueles atos e irá anular somente o que tiver sido atingido efetivamente pela nulidade. O artigo 282 diz que, ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. O ato não será repetido, nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Iremos falar sobre a formação do processo. A formação do processo se dá com a propositura da ação, ou seja, com o protocolo da petição inicial no Poder Judiciário. Porém, com o ingresso da petição inicial, não se tem uma relação processual completa, pois o processo só surtirá efeitos após a integração do réu no polo passivo, após a citação válida, a angularização da relação processual. Dispõe o artigo 312 que considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz, quando ao réu, os efeitos mencionados no artigo 240, depois que for validamente citado. Após a citação, há a estabilidade da competência do juiz. Cabe ressaltar que só pode ser alterado o pedido com a concordância do réu. Do artigo 313 ao 315 do Código de Processo Civil, disciplina as hipóteses de suspensão do processo civil. Falaremos agora sobre a extinção do processo. A relação processual se estabelece com o objetivo de compor ou solucionar a lide. Quando esta meta é alcançada, se diz que o processo se extinguiu com o julgamento do mérito, tendo resolvido o litígio por meio da prestação jurisdicional. Se, no entanto, termina de modo anormal, sem decidir a causa, diz que seu desfecho foi sem julgamento de mérito. Extinguir o processo sem julgamento de mérito significa que a pretensão exposta na demanda não recebeu solução favorável nem desfavorável. O mérito é o bem jurídico, é o objeto do litígio identificado no pedido do autor. A sua resolução é do interesse do autor e do réu. O julgamento sem mérito está disposto no artigo 485 do Código de Processo Civil. Esse julgamento sem mérito compreende em uma sentença terminativa, em que dá origem à coisa julgada formal. Já o julgamento com mérito está disposto no artigo 490 do Código de Processo Civil. Este julgamento compreende em uma sentença definitiva, em que dá origem à coisa julgada material. É isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.